Coragem para florescer, desperte a força que há em você, transforme cada desafio em uma nova pétala de aprendizado. E dia após dia, semeie sua melhor versão para colher um jardim de infinitas possibilidades que a vida oferece. Olá, sejam bem-vindos ao Coragem para Florescer, um podcast onde mergulhamos nas verdades e feridas ocultas do mundo corporativo para te guiar em uma jornada de transformação e liberdade. Eu sou a host desse podcast e nos últimos 20 anos tive o privilégio de viver a intimidade das empresas. Fui uma observadora e uma pesquisadora profunda, vendo e ouvindo o que raramente chega nos relatórios e o que muitos líderes nem imaginam. Hoje eu estou aqui para compartilhar essa vivência para que você e sua organização possam, de fato, florescer. É um prazer ter vocês aqui para a gente continuar essa jornada rumo ao ambiente de trabalho mais saudável e libertador. No nosso primeiro episódio de estreia, a gente mergulhou na ilusão dos números perfeitos, entre aspas, e como que a produtividade muitas vezes esconde um profundo sofrimento humano, que gera inúmeras feridas organizacionais que adoecem as empresas e aprisionam as pessoas. Uma dessas feridas, ela é tão sutil, mas tão potente, que quase ninguém fala sobre ela. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o silêncio organizacional. E aí, o tema desse episódio é o silêncio que grita. Por que nos calamos no trabalho? E como que a gente quebra esse ciclo? Então, para a gente entrar nessa jornada juntos, eu tenho alguns objetivos aqui para a gente, ao final desse episódio, a gente ter falado bastante sobre esse silêncio que grita, mas não só problematizando, mas também saindo lá na frente com algumas ideias. Algumas ideias individuais, né, onde as pessoas podem se apropriar desse tema e criar estratégias para quebrar o seu próprio silêncio, mas também ideias corporativas, porque o silêncio organizacional ele é uma questão que começa com o indivíduo, mas se torna um problema coletivo. Então hoje a gente vai explorar as causas e as consequências desse silêncio, validar a experiência de quem se cala e de quem percebe o silêncio, desmistificar a ideia de que o silêncio é paz ou conformidade, oferecer alguns insights sobre o silêncio e o quanto que isso impacta na empresa, na inovação, trazendo problemas ocultos na reputação dessa empresa, e inspirar a quebra desse silêncio, né? Oferecendo uns primeiros passos para a gente quebrar um problema que é tão crônico. A gente começa devagar, mas com medidas bem eficientes e corajosas. Afinal, nesse podcast, o tempo todo, eu estou aqui para te oferecer coragem. Então, o que é o silêncio organizacional na sua teoria? Eu até convido vocês a dar um Google. Tem inúmeras teses de doutorado, tem teses de mestrado, artigos em revistas científicas e também em revistas que circulam popularmente falando sobre o silêncio organizacional, e é interessante para a gente ir montando um grande quebra-cabeça e também para a gente perceber se a gente faz parte desse grande problema. Então, eu não estou falando da falta de barulho no escritório, né? Quando a gente fala de silêncio, ele dá essa impressão da gente estar falando de ausência de barulho, ausência de vozes, né? Mas a gente está falando de ausência de vozes que precisam ser ouvidas, que são aquelas vozes que reclamam, aquelas vozes que veem, aquelas vozes que se queixam, aquelas vozes que oferecem ideia. E aí a gente percebe que no mundo corporativo é um feedback que não é dado, é uma ideia inovadora e valiosa que fica na gaveta, é um problema crítico que ninguém ousa reportar.
E aí a gente vai percebendo o quanto que o silêncio ele vai se encorpando e ele vai de fato minando a voz, a criatividade, as ideias, os pensamentos, até afetar a identidade das pessoas que não se sentem mais parte daquilo ou não sentem vontade de fazer parte daquilo. Então é um fenômeno onde os colaboradores optam por reter a informação. Opiniões e preocupações que seriam valiosas para a organização, por escolha pessoal ou por percepção que o ambiente não é seguro, essas pessoas optam então por guardar essas ideias para si. E aí eu falo muito que é um perde-perde, né? Ninguém ganha, né? Quando a gente tem uma organização que tem o silêncio organizacional já instaurado, é um perde-perde. A liderança perde, os trabalhadores perdem, o ecossistema inteiro perde. Então a gente precisa olhar para esse silêncio organizacional com um pouquinho mais de respeito. E como que esse silêncio ele se manifesta, né? Já que a gente está falando que é algo silencioso, vamos precisar desenvolver aí algumas habilidades para além do ouvido, né? Então, se a gente está dizendo que as pessoas não estão falando, como que a gente vai identificar que tem algo errado, algo incômodo naquele ambiente? Então, você já percebeu que existem reuniões, por vezes lotada, onde ninguém se manifesta, onde ninguém questiona. Mesmo quando tem dúvida, você percebe que as pessoas estão ali caladas. Por vezes o líder tem que falar, gente, podem ficar à vontade para se manifestar. Se vocês tiverem alguma dúvida, e se for reunião online, aí que é um desastre, né? Porque as pessoas estão, por vezes, de câmera desligada e o líder falando sozinho. E se for presencial, parece que as pessoas querem escorregar da cadeira para baixo da mesa. As pessoas, de fato, elas não querem se comprometer. Ou vocês percebem corredores cheios de conversa? Eu não falo nem fofoca, né? Tem muita gente que fala que nos corredores é onde a fofoca corre. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o corredor é onde as verdades aparecem. Onde você vê ali perto do café 3, 4 pessoas conversando seriamente sobre algum assunto e esse assunto não sobe para os líderes e muito menos para os indicadores. E a sala do líder, ele é um grande deserto, assim, é um lugar onde as pessoas não querem ir, é um lugar, ou você vai lá só para frequentar o dia do feedback, que normalmente é um lugar também muito desconfortável. E aí aquela sugestão brilhante, você tá ali numa reunião, que você domina o assunto, mas que você já tá contaminada pelo mosquitinho ali do silêncio organizacional, e aí você tem uma ideia brilhante, e aí você pensa no seu interior assim, pra quê? Ninguém vai me ouvir mesmo? Eu vou dar essa ideia e as pessoas vão me criticar. E aí você guarda para si essa ideia que poderia ser uma grande ajuda para a organização. Ou quando um colega comete um erro, né? Errar é humano, faz parte do nosso processo de aprendizado. E ninguém alerta essa pessoa, esperando esse problema crescer. Não sei se vocês já viram isso, né? Na área da segurança do trabalho isso é muito, muito comum de se ver. Pessoas que têm medo de contar que não sabem, que não estão preparados, que estão inseguros. É a tal da vulnerabilidade que a gente fala, né? Então, as pessoas têm medo de se expor e acabam por deflagrando um acidente ou deixando um problema muito maior acontecer. Então, a gente tem aquela falsa paz do silêncio, aquela certa normalidade, aquele sorrisinho onde você pergunta para as pessoas, e aí, tá tudo bem? A pessoa dá um sorrisinho, tá tudo bem, mas que tá estampado no rosto dela, que tem algo por ser dito, né, que tá ali consumindo essa pessoa por dentro. Então, essa falsa paz do silêncio, muitos líderes confundem silêncio com
estar tudo conforme ou as pessoas estarem satisfeitas. Nos bastidores, que foi o lugar onde eu frequentei muito, né? Os bastidores, de fato, onde tudo acontece, eu vivi esse silêncio que, na verdade, é um grito abafado de medo, de frustração, de desengajamento. Quando existe um profissional, e eu, por vezes, inúmeras vezes, fui essa pessoa de ter uma facilidade para convidar as pessoas para um diálogo, para um papo, para um café, de ter a facilidade para elaborar umas perguntas que vão deflagrar um diálogo e extrair dessa pessoa informações importantes, né? Eu falo sempre que a pessoa, quando está precisando extravasar, ela precisa encontrar uma válvula para que aconteça esse extravasamento. E eu ouvia muito isso. Nossa, eu tô realmente me sentindo muito frustrada aqui, mas eu não tenho coragem de contar isso para ninguém. Eu tenho medo de ser criticada. E aí a gente vai percebendo que esses medos que são normais, né? Somos seres humanos, estamos todos nessa caminhada para aprender. Inclusive líderes de altíssima reputação, que estão no mercado há milhões de anos, são seres em aprendizado constante. E aí, quando a gente entende isso, né? Então, a gente vai ter outros episódios aqui falando muito dessa postura individual para florescer nesse ambiente que não aceita desaforo. A gente precisa se preparar com muita coragem para a gente enfrentar esse silêncio que adoece. Quando eu guardo uma insatisfação, quando eu guardo uma dor, o meu corpo vai gritar de alguma maneira. Então, essa falsa paz do silêncio, a gente precisa começar a observar isso com um pouquinho mais de crítica. Esse silêncio precisa começar a nos incomodar. Mas por que será que a gente se cala? Tem causas mais profundas disso, né? Eu conheço muitas pessoas que são muito falantes, que são muito desinibidas, que quando estão no social, no almoço, quando estão em momentos coletivos, extra formalidades, são pessoas extremamente falantes e corajosas. Mas quando vem a responsabilidade de se posicionar, que toda responsabilidade vem com cobrança, muitas pessoas se inibem e se fecham num casulo e perdem essa confiança de falar aquilo que pensam. Será que o medo da retaliação pode ser um motivo? Eu acredito que sim. Eu acho que o temor de ser punido, de ser marcado, de ter uma oportunidade negada, de ser mal visto, de perder o emprego por expressar uma opinião divergente, ou por apontar um erro, ou por fazer uma crítica ao sistema, ao líder, que eu acredito que todos esses fatores são extremamente positivos quando bem feito, com respeito, com afeto. É isso que ajuda as empresas a se desenvolver. As empresas não vão se desenvolver apenas com líderes pensantes, mas só vão se desenvolver quando tiver realmente um coletivo pensante. Então, o medo da retaliação é um principal motivo, ou talvez o primeiro grande motivo. A falta da confiança ou a falta de confiança na liderança, a falta de confiança na empresa, a falta de confiança no Brasil, que não dá estabilidade nenhuma, a falta de confiança nos processos, nos colegas. Isso pode ser um grande sinal que a gente vai percebendo que tem algo disfuncional, né? Se o ambiente já deu sinal de que a voz das pessoas não vai ser ouvida ou ela vai ser distorcida, para que essas pessoas vão se arriscar a falar? E aí eu sempre falo assim, sempre tem o mais corajoso, que é o que puxa as conversas difíceis, né?
Eu valorizo muito essas pessoas, eu honro muito essas pessoas, porque são pessoas que de fato vão ser a mola propulsora para a grande transformação. O terceiro fator pode ser um desengajamento, uma apatia. Sabe aquela percepção de, não adianta, né? Eu já tentei tantas vezes e não fui ouvido, então por descrença no sistema eu vou me calar. Ou por um fator que está muito falado nos últimos anos, que é a insegurança psicológica, que é o ambiente que não tem espaço mesmo para você ser imperfeito. É aquele espaço onde você não pode demonstrar absolutamente nenhuma vulnerabilidade, porque vai ser usada contra você. Então, se eu não me sinto seguro para errar, por que eu vou me jogar no precipício e questionar alguma coisa? Então, esses fatores, o medo da retaliação, a falta de confiança, o desengajamento e a insegurança psicológica são fatores que, como no episódio passado a gente falou das feridas organizacionais, a gente pode entender que são feridas que vão colocar essa empresa em uma situação muito vulnerável. E as consequências, né, do silêncio são, de fato, devastadoras. E não só para a empresa. A gente está falando também do indivíduo. Até porque as empresas são formadas de um coletivo de indivíduos, né? Então, para a empresa, assim, de forma bem direta, precisa deixar de ser cega para alguns problemas. Problemas ficam escondidos, financeiros, alguns problemas operacionais, alguns problemas éticos, alguns problemas relacionais, ficam escondidos e só vai explodir quando tem uma crise. A gente fala muito dos rinocerontes cinza, acho que vale a pena até, ela é uma tese de uma profissional, que esse rinoceronte cinza, ele tá ali na mesa, todo mundo vê, só que só vai tomar providência quando uma crise se instala. Então, empresas, comecem a olhar para aquilo que está invisível, não sejam cegos para alguns problemas. Estagnação para a inovação é um grande problema, uma grande consequência, porque empresas que têm silêncio organizacional instalado, eu tenho uma estagnação de inovação. As melhores ideias, as mais incríveis, as mais disruptivas, não vêm para a luz do dia. Todas ficam na sombra ou ficam no interior das pessoas que tiveram essas ideias. É uma pena. Outra consequência é perda de talento, né? As pessoas mais engajadas, as mais entusiasmadas, as mais inovadoras, as mais criativas, com as melhores ideias. Se essas pessoas não forem ouvidas, elas vão buscar um lugar onde a voz delas tem valor. E aí, gente, a gente vai falar daqui a pouquinho, não estou falando de incentivos motivacionais para as pessoas falarem, não. Eu estou falando de cultura. A cultura precisa ser mudada. E uma outra consequência para a empresa é destruição da reputação, a mancha, uma fissura na reputação. Quando a verdade vem à tona por fontes externas, né, mídia, ex-funcionários, ou quando vaza alguma coisa que é dito internamente, sai para fora, entre aspas, sai para fora dos muros da empresa, a reputação ela é danificada. E as consequências para o indivíduo, gente, elas são extremamente maléficas e de fato perigosas para a saúde. A frustração, ela de fato causa um adoecimento. Quando a pessoa tem ali, chega num momento onde ela pode ou se sentiria com vontade de participar, de contribuir com as suas ideias, ela tem um frio na barriga, ela tem uma crise de ansiedade, ela tem uma crise de estresse, a pressão aumenta a sudorese. O que não é dito, né, que fica ali engasgado na garganta, vira doença.
O desengajamento interno é uma consequência para o indivíduo. A pessoa está lá, presente, mas ela não se sente parte. E aí a paixão pelo trabalho, ela se esvai. E já tem inúmeros estudos científicos que falam que quando o sentido do trabalho é abalado, se rompe o equilíbrio entre saúde e doença. Então, o trabalhador, enquanto via sentido no trabalho, enquanto os olhos brilhavam, ele estava, entre aspas, tá? Com muito cuidado, blindado de alguns adoecimentos ocupacionais. Mas quando se rompe esse equilíbrio, ele se torna vulnerável a algumas doenças, principalmente adoecimento mental. E a perda de oportunidade, né? A capacidade de influenciar e de crescer ali dentro dessa empresa fica completamente limitada. Então, começa a acontecer uma estagnação profissional que também é altamente desmotivadora e adoecedora. Como que a gente quebra, então, o ciclo desse silêncio, que é um primeiro passo para a cura, tanto cura do indivíduo quanto cura do sistema? Primeira coisa, né? A responsabilidade, ela é coletiva. Por mais que o silêncio ele inicie no indivíduo, ele é uma responsabilidade coletiva. Quebrar o silêncio não é o trabalho de uma pessoa só, porque essa pessoa, que seria essa solitária a buscar a quebra do silêncio, ela não tem força para mudar um sistema pesado, antigo. Então, a coragem e o compromisso tem que ser de todos. Então, criando rotinas, que eu vou falar daqui a pouco, onde existam espaços, onde as pessoas possam dar ideias, falar, participar, fóruns inteligentes, o silêncio ele é quebrado de uma maneira coletiva. Então, para os líderes, é preciso, assim, é uma questão ética, criar segurança psicológica. O líder, o principal papel dele é dar voz às pessoas. Então, o papel que o líder precisa ter, quando a gente está falando de criar segurança psicológica, é conversar quando o erro acontece, entender quando o erro é um aprendizado, é ser gentil, acolhedor quando as pessoas trazem algo contraditório, algo polêmico, é controlar as suas reações. Eu falo que esse é um ponto, que é um conselho que eu dou para muitos líderes. Controla as suas reações, porque a reação agressiva, a reação áspera, inibe a voz das pessoas. Então você mata o mensageiro. É a pior coisa que você pode fazer. Então, dê um feedback, elogie, diga explicitamente: olha, sua voz é que importa. Seu feedback é bem-vindo, mesmo que esse feedback seja difícil. Então, abra esse diálogo, abra essa escuta. Pratique a escutativa. Acho que essa é uma dica valiosa que, na verdade, eu construí a minha carreira inteira em cima de escuta. Eu escutei a minha carreira inteira. E eu falo que o que eu aprendi com as pessoas, com os cérebros, as inteligências inúmeras que eu cruzei no meu caminho, eu não aprendi em nenhum curso de graduação, pós-graduação, MBA. Então, não basta perguntar, né? O líder, para começar a praticar a escutativa, não basta ele falar: não, então tá, então vou começar a perguntar para as pessoas se elas estão bem. A escuta, ela é arriscada. Se você não estiver disposto a escutar e entender que o que chega para você tem consequência, precisa se preparar melhor. Então, faça pergunta aberta, evite julgar, valide o sentimento das pessoas, olha para sua cara e as suas reações corporais, né? Tem muitos líderes que falam: não, eu acolhi sim a fala da pessoa, mas a feição dela estava de uma feição de desagrado. E aí acaba que uma coisa invalida a outra.
Agir sobre o feedback, gente, feedback é a coisa mais sensacional. Ela não é simplesmente uma ferramenta criada pelo RH. Ela é uma ferramenta de reconhecimento e validação da identidade das pessoas. Então, o pior veneno é pedir ou fornecer um feedback sem empatia, sem compaixão. Então, o feedback ele pode ser um excelente momento para você gerar confiança e estimular essas vozes. Mas se prepare para. Tem cursos incríveis no Google, gratuito, no YouTube, de como criar um roteiro para um feedback mais amoroso, mais cuidadoso, entendendo que do lado de lá tem um indivíduo. E para os colaboradores, né, para as pessoas, para os trabalhadores, vamos começar pequeno. A gente não precisa fazer uma grande revolução. Não precisamos sair do silencioso para o revolucionário. Não precisamos sair do silencioso para o criador de confusão. Vamos devagar. Vamos começar com um feedback. Vamos começar buscando aliados. É importantíssimo nesse momento nosso de florescimento. Vamos buscar aliados, pessoas que compartilham da mesma visão que a nossa, que também queiram construir um ambiente mais aberto, porque essa mudança ela é muito mais fácil quando ela é em grupo. A gente se encoraja, tem isso na literatura também. As reações quando estamos em grupo, elas são muito mais corajosas do que quando estamos sozinhos. E vamos escolher sempre o melhor momento e a melhor forma para falar. É o que eu disse, vamos começar pequeno, a gente não precisa ser combativo. É sobre a gente ser assertivo. Então a gente escolhe uma reunião para se experimentar, né? A gente fala, vamos experimentar, começar a falar numa reunião onde tenha pessoas que eu já confio, onde os meus efeitos corporais do estresse vão ser um pouco mais controlados. E aí, ao invés de ser combativo, eu vou ser mais assertivo, eu sinto um pouco mais confortável e as minhas memórias de ser mais falante vão ser um pouco mais positivas. E chegando já aqui na reta final, ai gente, esse assunto é tão encantador, eu fico realmente assim, se deixar eu fico o dia inteiro falando sobre silêncio organizacional, porque nesses anos todos eu vi inúmeras empresas realmente caírem num grande abismo por conta do silêncio organizacional. Então hoje a gente desvendou o silêncio que grita. O silêncio ele tem aparência, né? O silêncio ele está estampado na cara das pessoas. A gente falou das causas, das consequências, dos primeiros passos para a gente romper esse ciclo, lembrando que a gente vai falar muito disso, desse florescimento do indivíduo nos próximos episódios, mas para as empresas criarem fóruns mais horizontais, não são fóruns conduzidos por liderança, são fóruns onde todos são líderes daquele fórum. Um lugar onde as vozes elas tenham o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma responsabilidade. E aí quando a gente cria esses fóruns, mesmo que tímidos, pequenos, ali eu tenho um líder da manutenção, eu tenho ali um líder da operação, eu tenho um gerente da fábrica, eu tenho 4, 5 trabalhadores operacionais, eu já começo a mesclar as vozes e já começo a trazer mais encorajamento para mais e mais pessoas falarem. Então, lembrando que o nome do nosso podcast não é à toa, né? É preciso coragem para florescer, onde o silêncio, ele tenta sufocar a gente. E essa coragem, ela começa em cada um de nós. Olhe para dentro de si agora e perceba se você
é uma vítima desse silêncio. Se você é uma pessoa que tem sido calada ao longo do tempo, desencorajada, e se você tem se percebido modificada ao longo do tempo por essas causas que eu falei do silêncio organizacional. Então, essa coragem para florescer vai impedir que o silêncio sufoque vocês. E essa coragem é de cada um de nós. E no nosso próximo episódio, do Coragem para Florescer, eu quero explorar uma outra ferida profunda, a liderança tóxica. O veneno silencioso que adoece equipes e destrói os resultados. Tenho certeza que você não vai perder. Se inscreva aqui no podcast, compartilha ele com pessoas, com empresas que vocês sabem que vai ser um conteúdo valioso. Deixe alguns comentários. A gente vai se encontrar nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. E aí a gente vai construindo ambientes mais seguros para que a gente possa florescer. Muito obrigada pela sua escuta, pela sua coragem de querer fazer algo diferente. A gente se vê no próximo episódio.